A criança está aprendendo a ler, está na fase da alfabetização e tem um costume de ler B com A, ba, M com A, ma, C com A, K. E não consegue ler palavras. Parece que ela fica aí tropeçando nessa fase da tentativa de memorizar a sílaba a partir do nome da letra. Conhece crianças assim? Tem até alguns vídeos engraçadinhos na internet em que os pais compartilham ao tentarem ensinar os seus filhos a ler e que eles colocam lá uma palavra, por exemplo, vaca, certo? E fica lá, V com A, vá, repete, criança, e a criança tenta repetir, vá. Depois, C com A, K, o que formou? A criança fala, tatu, outra palavra que não tem absolutamente nada a ver com o que está escrito ali. Já viu isso acontecer? E por que tem tanta dificuldade com isso? Afinal, Mariane, não é somente a criança memorizar as sílabas? Aí que tá. Quando a criança é levada a aprender as sílabas apenas com os nomes das letras, sobrecarrega a memória de trabalho da criança. A criança não consegue guardar todas essas informações, processá-las rapidamente, unir essas sílabas e unir com a próxima sílaba e ler uma palavra. Não é assim que você vai conseguir ensinar uma criança a ler, soletrando o nome de letra para formar as sílabas. Muito bem, Mariane, mas aí o que eu tenho que fazer no lugar? Aí que entra o conhecimento da relação entre as letras e seus sons. Já ouviu falar sobre isso? Mas antes, deixa eu dizer para você que aqui no meu canal, no YouTube, eu compartilho muito conhecimento sobre o que funciona para alfabetizar qualquer criança. Eu sou professora de professoras, tenho mais de 2.000 alunas que são alfabetizadoras e que têm tido sucesso ao alfabetizar os seus alunos nas mais diversas condições sociais e econômicas ou até mesmo de idade. Isso porque existem os conhecimentos que são básicos, que são os pilares para ensinar qualquer criança a ler e a escrever. Aqui no meu canal você consegue verificar o que você precisa para ensinar uma criança a ler com eficiência. Por isso, se inscreve aqui, deixa seu like e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui também, deixa eu saber qual é a sua dúvida e como que eu posso te ajudar. Mas voltando ao nosso conteúdo, eu quero dizer para você que para a criança avançar e tirar esse costume, que é quase ali uma muleta, ao tentar ler, você precisa ensinar a base de tudo, a base dos sons das letras. Você precisa ensinar que o ba não é formado por BA. Afinal, se eu juntar os nomes das letras BA, vai formar BA. Não vai formar ba. Talvez você já tenha escutado também um vídeo sobre isso, das pessoas falarem, ba não é BA. Aí você fica lá, se não é BA, é o quê? É CA? Não, é que o que as pessoas querem dizer nesses vídeos é que o BA, quando eu falo o nome da letra, eu junto BA, eu não formo ba. O ba é formado pela coarticulação do som do B, que é representado pela letra B, e o A. Essa união desses sons forma o ba. E o que eu preciso ensinar, então, anteriormente, para a criança saber como se forma o ba, conseguir também desvendar as sílabas e conseguir unir os sons, é formar a base, é formar a relação entre as letras e seus sons. Então, eu tenho que passar pelo ensino dos sons das vogais. Eu vou ensinar todas as vogais, todos os sons, as variações dos sons. Eu vou ensinar que o A pode ter som do A, mas pode também ter o som do AN. Por exemplo, quando a gente vê na palavra bandeira, a gente não tem ali a sílaba ba, mas a gente tem o ban. Por quê? É o b formado com an, representado pelo dígrafo vocálico AN, que dá esse som nasal para a vogal A, sabia? Então, eu tenho que ensinar a criança a ser capaz de decodificar isso. Eu vou passar por todas as vogais, vou fazer aqui os sons para vocês, hein? São 12 sons de vogais. Então, eu vou ensinar a, an, eu vou ensinar e, em, eu vou ensinar i, in, eu vou ensinar o, on, e vão ensinar o, Depois disso consolidado, a criança conseguindo fazer essa relação entre as letras e os sons que essas letras podem representar, eu vou partir para as consoantes. Inclusive, quando eu for ensinar as sílabas, eu não vou começar pelo B, eu vou começar ensinando as sílabas dos sons que são mais fáceis de serem sustentados e percebidos pela criança, que são as consoantes agora, que podem ter o som sustentado, como o som do
que é representado pela consoante V. Eu vou ensinar a sílaba do vá, vê, vi, vovu, mas não é V com A, vá. Lembre-se, é A, vá. Veja que cada um desses sons eu tenho um movimento na minha boca, eu tenho um certo comportamento ao emitir esse som. Então, eu vou ensinar também esses movimentos, como esses sons são reproduzidos. Vá, para a criança ter essa referência multiarticulatória, multissensorial para formar a sílaba. E a consequência disso é a criança não ter o costume de soletrar o nome da letra, porque a realidade que ela vai ter quanto à letra é o som. Essa é a parte mais importante. Então, eu costumo até dizer para as minhas alunas que a letra e o som que ela pode representar é a vocação da letra. A letra ela foi inventada lá para ter o alfabeto e tudo mais, como uma forma de representação escrita dos sons da nossa fala. Eu preciso, portanto, ensinar essa relação letra-som, para que a criança bata o olho na sílaba e esqueça daquela relação entre o nome. Não é V com A, vá, e assim ela vai sobrecarregando, como eu disse, a memória de trabalho, mas ela vai completamente entendendo que a sílaba é formada por vá. E assim ela consegue formar qualquer sílaba. Inclusive, se eu ponho uma consoante ali intrusa nessa sílaba, sabe, por exemplo, vrá, né? Se eu ponho o R ali no meio, como a criança aprendeu o som de letra, ela consegue passar pelo som da letra e formar a sílaba a partir da união e coarticulação desses sons. Ela vai dizer vrá. E conforme ela for fazendo sons, ela vai percebendo que o movimento da boca dela é diferente, porque cada uma dessas letras exige uma movimentação na boca ao fazer o som diferente uma da outra. Veja que quando eu ensino assim, a criança não fica com aquela muleta a partir do nome da letra e com dificuldade de unir uma sílaba com a outra. Eu quero te fazer um desafio aqui. Já ensinou o som de letra ou já sabe quais são os sons das letras e como ensinar isso para a criança? Aprenda sobre isso, ensine isso para as crianças e veja, portanto, elas entenderem como as sílabas se formam e, a partir disso, elas compreenderem o que elas precisam fazer ao ver qualquer palavra diante delas, que vai ser o quê? Relacionar aquela escrita ao que ela fala e ao que ela ouve. Inclusive, existe um pesquisador, Stanislas Dehaene, da área da ciência cognitiva da leitura, que também é um neurocientista, e em seu livro Os Neurônios da Leitura, ele vai dizer lá que a etapa decisiva que a gente deve focalizar os nossos esforços para ensinar uma criança a ler é essa conversão, é essa passagem entre uma unidade que é auditiva, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala e consegue ouvir, com aquilo que está escrito no papel, que é visual. Então, essa conversão entre as letras e os sons que essas letras podem representar é onde a gente deve focalizar os esforços. Esquece o nome de letra. O nome de letra é um conhecimento que também deve ser ensinado, obviamente, porque é assim que as pessoas se comunicam, elas vão dizer os nomes das letras e tudo mais. Porém, para aprender a ler, a gente tem que também incluir o ensino do som da letra. E eu diria que se você tiver que escolher uma coisa e outra, foca no som de letra. Mas como a vida não é exclusão, mas sim articulação, você pode fazer os dois tranquilamente. Mas não se esqueça do mais importante, dos sons que as letras representam. E que as sílabas, elas são formadas por esses sons, como eu dei alguns exemplos aqui para vocês. E se você quiser saber mais algum conteúdo sobre os sons das letras, acompanhe aqui o meu canal, confere os vídeos, estão centenas de vídeos que eu compartilho e a gente não vai conseguir esgotar todos os conteúdos sobre os sons das letras unicamente neste vídeo, mas eu quis trazer esse alerta para você. Não é normal a criança ter o costume de somente tentar ler soletrando o nome de letra. A gente pode tornar esse ensino mais efetivo, mais simples e fácil para a criança quando a gente coloca no lugar o ensino dos sons das letras, certo? Gostou desse vídeo? Deixa aqui o seu comentário ou a sua dúvida e eu vou te ajudando no que eu puder aqui. Um grande abraço.